Salve, salve galerinha do Me Salva! Estamos aqui no nosso maravilhoso estudo guiado e nesse Pomodoro, que vai durar exatamente 30 minutos, eu quero construir junto com você uma aula sobre simplificação de expressões. Qual é a ideia dessa aula? Eu tenho apenas folhas em branco aqui, então a minha ideia é que você copie junto comigo. Mas como você já sabe, né, meu amigo? Não seja um papagaio. Então, a ideia é o seguinte. Eu vou construir com você a aula, você vai copiar. E eu te desafio, como tema de casa, a refazer essa aula depois de cabeça, sem consulta. Vamos lá? O que você acha que vai conseguir ou não? Bom, eu tô no chat acompanhando vocês ao vivo e essa aula é um Pomodoro gravado. Então, vamos dar-lhe para não tomar-lhe. É isso aí. Gente, simplificação de expressões. O que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero construir esse conhecimento. Eu quero começar da base e ir aprofundando. Então, olha só. A gente vai estar tratando aqui expressões que envolvam uma variável que a gente vai estar chamando de x. E o x, meus amigos, o x, ele é como uma caixinha. Então, olha aqui. Se eu tenho x igual a 3, isso significa que a caixinha x vale 3. Então, você sempre tem que pensar nesse x como sendo um número que vocês querem descobrir, tá? E aí a gente vai começar a partir do x igual a 3, a gente vai começar a incrementar esse negócio aqui e tentar deixar cada vez mais complexo e divertido também, porque a matemática é muito linda. Vamos lá? Então é o seguinte, se eu tenho x igual a 3, a minha expressão está resolvida. É sempre aqui que eu quero chegar. Eu quero descobrir quem é o tal do x. Mas aí a gente começa a incrementar o nosso exemplo do tipo assim, x menos 1 igual a 3. O que eu faço agora? Bom, gente, esse é um dos exemplos mais simples que a gente tem. Lembra que o nosso objetivo é sempre deixar o x isolado, o x de um lado e os números do outro. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar esse menos 1, que está do lado do x, e passar ele para o outro lado. E quando eu faço isso, ele troca de sinal. Então essa minha expressão, ela se torna x igual a 3, e o menos 1 vai para o outro lado como mais 1. O que eu faço agora? Faço essa conta aqui. X igual a 4. Então agora a gente tem um novo x. Top? Vamos seguir. Esse foi o exemplo 1. A gente vai fazer um monte, tá? Bora para o exemplo 2. Mesma coisa, só para a gente fortificar o nosso conhecimento aqui. X mais 4 igual a 6. E agora? Pega o 4, passa para o outro lado, porém negativo. Então o x vai ficar igual a 6 menos 4, que é igual a 2. Uhul! Maravilha! Mais um exemplo feito aqui. Ok, Corneta, mas esses que tem só soma, assim, tá fácil, tá fácil. Vamos seguir? Vamos fazer o exemplo de número 3 aqui. Eu vou ir sempre alternando assim, fazendo em zigue-zague, tá? No exercício 3, a gente vai ter uma coisa um pouco diferente. Olha aqui, 2x igual a 4. Tá bem, a gente ainda está começando, mas aqui percebe que o 2 ele está multiplicando o x, ele não está somando com o x. E como é que você pode pensar nisso aqui? De algumas maneiras. Vamos lá. Primeira maneira, qual é o número que eu multiplico por 2? Então, ó, qual é o número que eu multiplico por 2 e isso dá 4? Bom, talvez falando assim e nessa expressão simples, você já tenha chegado à conclusão que x é igual a 2 aqui, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Um outro jeito que você pode pensar é nas operações inversas. Como assim? Vamos voltar para o exemplo anterior. Olha aqui. X mais 4 igual a 6. Eu fiz a operação inversa do mais do outro lado. Como assim operação inversa?
Aqui era mais, passou para o outro lado, ficou menos. Então aqui no nosso exemplo 3, se eu tenho 2 vezes x igual a 4, eu vou passar esse 2 para o outro lado com a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então esse 2 ele passa para cá dividindo o 4. E aí eu chego então em x igual a 4 sobre 2. E 4 sobre 2 é 4 dividido por 2. E isso é igual a 2. Dale! Vamos fazer mais um desse tipo aí, só para ninguém ficar boiando. Se eu tiver 5x igual a, vamos lá, 15. E agora? 5 está multiplicando o x. Meu objetivo é deixar o x sozinho. Passa o 5 dividindo. X igual a 15 sobre 5. E aí eu chego em 3. 15 dividido por 5 é igual a 3. Tá, beleza. Lembra, a gente está começando dos fundamentos e a gente vai chegar em cada vez expressões mais complexas. Exemplo de número 5 agora. Ok, vamos mudar a nossa operação. Antes eu tinha 2 vezes x. Agora eu vou ter x sobre 2 igual a 4. Lembra? Operações inversas. Se esse 2 está dividindo o x, então ele vai passar para o outro lado, fazendo o quê? Multiplicando. Operação inversa. Então aqui eu chego em x igual a 4 vezes 2. E 4 vezes 2 é igual a 8. Barbadelas, né? Barbadiocas. Vamos para o exemplo número 6. Opa! Agora a gente vai pegar o seguinte. X sobre 5 igual a 2. Mesma coisa do anterior. Esse 5 está dividindo o x, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. E aí a gente chega em x igual a 2 vezes o número 5. E isso é igual a 10 unidades. Ok. Vamos começar a engrossar esse caldo. Vamos lá. Seguinte, galera. E se eu tiver aqui, ó, 2x sobre 3 igual a 4. Opa, agora tem uma coisa estranha aqui. Porque eu tenho, olha só, um 2 multiplicando o x e um 3 dividindo o x. Cara, o que você tem que fazer aqui? Você tem que juntar os seus conhecimentos. Olha só, a gente já sabe o que fazer quando tem um cara dividindo. A gente já sabe o que fazer quando tem um cara multiplicando. Então a gente vai juntar essas duas coisas. O 2 estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. O 3 estava dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Tá? Então vamos lá, como é que isso aqui vai ficar? X igual. O 4 estava lá, deixa ele lá. O 3 estava dividindo, passou multiplicando. O 2 estava multiplicando, passou dividindo. Show de bola. E agora, como é que eu simplifico essa expressão só com números? Gente, passo importante aqui. Quando você tem só multiplicações e divisões, você vai cortar da maneira mais simples possível. Pega esse 4 e esse 2. 4 por 2, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então esse x aqui é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. O caldo começou a engrossar, mas ainda está de boa, né? Vamos lá, vamos para mais uma dessas. Então eu vou botar aqui um 4x sobre 7 igual a 12. Ok? Vamos lá. Mesmo conhecimento anterior. Eu pego 7 e passo multiplicando. Então 12 vezes 7 e o 4 dividindo. Olha só, nesse jeito que eu fiz aqui, você pode perceber uma coisa. Desse lado esquerdo, eu tinha 4 sobre 7. Agora, do lado direito, eu tenho
7 sobre 4. O inverso da fração. Se ligou? O 7 passou multiplicando, foi para cima. O 4 passou dividindo, foi para baixo. E agora, como é que eu simplifico esse cara aqui? Meu, te liga. Quando tu tem um número multiplicando uma fração, é a mesma coisa que a gente tinha antes. A única diferença é que eu só não fiz o tracinho embaixo de tudo, mas é a mesma coisa. Então esse 12 e esse 4 simplificam. 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3. E aí x é igual a 3 vezes 7, ou seja, 21 unidades. Ok, olha só, nós já estamos evoluindo. Agora, faltou um pedaço aqui do conhecimento para a gente conseguir seguir o nosso baile aqui, tá? É o seguinte, o que acontece quando a gente tem menos x igual a alguma coisa? Ó, gente, aqui você pode pensar de duas maneiras. A primeira maneira é, inverte o sinal de tudo. Então, olha aqui, se eu inverter o sinal de um lado da equação, eu inverto o sinal do outro lado também. Então, se aqui era menos x, fica mais x. Se aqui era 1, fica menos 1. E aí eu cheguei na minha resposta. Outro jeito de você pensar aqui é que você está multiplicando, olha isso aqui. Você está multiplicando os dois lados da equação pelo mesmo número, que é menos 1. Olha só, esse menos 1 aqui eu botei de gaiato. Ele não estava ali antes. Posso fazer isso? Posso, porque tem uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro lado. Menos 1 vezes menos x, mais x. Menos 1 vezes 1, menos 1. Chegamos, claro, na mesma resposta. Show? Vamos juntar tudo? Calma, tudo ainda não. Vamos juntar um pedaço a mais aqui. Então, o que vai acontecer se eu tiver menos 2/3 de x igual a 10? E agora? Cara, começa a complicar, mas é tudo uma junção de coisas que a gente já viu. E a gente pode fazer isso aqui passo a passo. Olha só, tem um menos aqui, tá? Vamos usar essa mesma regra. Troca o sinal dos dois lados. Fica 2/3 de x igual a menos 10. Show de bola. E agora? Agora eu quero tirar esse 2/3 daqui e passar para o outro lado. O 3 está dividindo, passa multiplicando. O 2 está multiplicando, passa dividindo. E aí eu fico com x igual a menos 10 vezes 3 sobre 2. E aqui, simplificação. Não faz 10 vezes 13 e divide por 2. Simplifica, cara. 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Então, x é igual a menos 15 unidades. Top! Fechou todas! Temos 10 exemplos já feitos e 13 minutos de aula. A gente segue incrementando aqui, porque agora o bicho vai pegar. Olha só, próximo exemplo. Agora a gente vai começar a juntar aquilo que a gente viu lá do início, que tinha uma soma. Vamos lá. 2x mais 4 igual a 5. Oh my God! E agora? Bom, vamos lá. Esse 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo e... Errou! Não! Velho, se liga, tá? Percebe uma coisa em todos os exemplos que a gente fez aqui, ó. Nesse exemplo, tinha menos 2/3 vezes x igual a 10. Nesse exemplo, tinha 4/7 vezes x igual a 12. Nesse exemplo, tinha 2/3 vezes x igual a 4. Então, o que acontece? Para eu poder passar esse 2 aqui dividindo, eu preciso que só tenha coisa com x ou com multiplicação de x aqui no meu lado esquerdo da equação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, obrigatoriamente, é pegar este 4 e passar ele para o outro lado negativo, como a gente viu no primeiro exemplo de todos. Então, eu vou ficar com 2x igual a 5 menos 4. Beleza, 5 menos 4 eu sei fazer. 5 menos 4 dá 1.
E aí, agora sim, ó, chegamos em um lugar conhecido. 2x igual a 1. Eu pego esse 2 que está multiplicando e passo ele dividindo, ó, direto aqui. X é igual a 1/2. Opa! Vamos fazer mais alguns desse estilo para a gente reforçar, porque isso é muito importante. Esse é um erro que vocês cometem lá na hora de resolver os exercícios de matemática. Pois bem, vamos dar. Eu vou fazer o seguinte agora. Menos 3x mais 4 igual a 2. Vamos lá, lembra? Primeira coisa é sempre deixar este x aqui sozinho do lado com quem está multiplicando ou dividindo ele. Não pode ter soma, tá? Do lado do x, sem soma. Então vamos pegar esse 4 e passar para o outro lado. Menos 3x igual a 2 menos 4. Menos 3x igual a menos 2. Olha só, acho que a gente não tinha visto esse exemplo ainda. O que acontece? Eu tenho menos de um lado, tenho menos do outro. Lembra? Muda o sinal dos dois lados. Eu posso fazer isso direto aqui, é só botar uma perninha aqui, ó. Pic, pic. 3x igual a 2. E agora sim, eu pego esse 3 e passo ele dividindo. X igual a 2/3. Ok, ok. Estamos evoluindo aqui. Mas a gente ainda tem um caminho a percorrer. Porque olha aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o exemplo 13 e vamos pensar o que acontece quando eu tenho x sobre 2 mais 1 igual a menos 3. Olha lá. Gente, percebe esses dois exemplos aqui. Eles são quase a mesma coisa. Qual é a diferença? Nesse aqui eu tenho um número multiplicando x, nesse aqui eu tenho um número dividindo o x. Mas, cara, multiplicação e divisão são irmãs, elas andam de mãos dadas. Então, o que eu preciso fazer aqui é a mesma coisa que eu precisei fazer aqui. Pegar esse númerozinho que está solto aqui na esquerda e passar lá para a direita. Então, eu vou ficar com x sobre 2 igual a menos 3 menos 1, porque mudou o sinal quando passou. X sobre 2 igual a menos 4. E agora sim, esse 2 estava dividindo, passa para lá, multiplicando. X igual a menos 8. Massa demais. Beleza. Vamos agora para um próximo exemplo em que eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Até agora a gente só tinha x em um lugar aqui. Agora eu vou fazer assim, ó. 2x mais 1 igual a x. Ai, Jesus Cristo! Agora tem x dos dois lados. Mas relaxa, nosso objetivo aqui segue sendo o mesmo. Passa x para um lado, passa número para o outro. Vamos fazer isso. Esse x, o que acontece? Ele está na direita, positivo. Eu vou passar ele para o outro lado, só que negativo. E a mesma coisa com esse 1. Esse 1 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, eu vou fazer essa troca aqui. O que tem x vai para a esquerda, o que tem número vai para a direita. Eu vou ficar com 2x menos x igual a 1. Feito? Quanto é que é 2x menos x? Ai, Corleto, eu sempre me confundo nesse tipo de expressão. Eu tenho uma dica. Troca o x por laranja. Quanto é que é 2 laranjas menos uma laranja? Hey! É uma laranja. Então, 2 menos 1, 2x menos x é x igual a 1. Top? É, o bicho está pegando, está começando a incrementar. Vamos lá, vamos fazer mais um parecido com esse. Menos 5x igual a 3x menos 8. Ok. O que eu tenho que fazer? Pega esse 3x que está na direita, passa para a esquerda, trocando o sinal. Menos 5x menos 3x igual a menos 8. Menos 5 laranjas menos 3 laranjas são menos 8 laranjas que eu estou devendo para o cara. Então, isso aqui dá menos 8x igual a menos 8. Beleza. O que eu faço agora? Sinal.
menos dos dois lados, só coloca a perninha, plau, plau. Maravilhoso. E agora, esse 8 estava multiplicando o x, ele passa dividindo. X igual a 8 sobre 8. E 8 sobre 8, se eu não me engano, meus caros, é igual a 1 unidade. Feitoria? Ok! Vamos seguir o baile, que a gente ainda tem 10 minutos para terminar o nosso Pomodoro de simplificação. Gente, vamos lá. O bicho começa a pegar, tá? Vamos para essa expressão aqui. X menos 1 sobre 2 igual a 2. Olha aqui. Se liga no seguinte. Essa aqui, ela é diferente. Eu vou fazer já o 17 lado a lado. X sobre 2 menos 1 igual a 2. Ó, tu percebe que essa aqui, a 16, ela tem um 2 que está dividindo todo mundo aqui na esquerda. A 17, o 2 está dividindo só o x. Essa 17 a gente já sabe resolver, a gente já fez ela. O que você precisa fazer? Você precisa pegar esse menos 1, passar para o outro lado como mais 1, tá? Vamos lá, vamos fazer 17 primeiro. X sobre 2 igual a 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, então fica x sobre 2 igual a 3. E esse 2 que está dividindo, eu passo para lá, multiplicando, x igual a 3 vezes 2, que é 6. Tá, vamos ver se a 16 vai dar a mesma coisa. E eu digo para você, não vai dar, tá? O que você precisa tentar aqui? Gente, essa divisão aqui, ela tá em todo mundo do lado esquerdo, tá? Quando isso acontece, quando tem uma divisão em todo mundo do lado esquerdo, você tem duas opções aqui, tá? Vou começar pela mais rápida, a mais fácil, que é o seguinte. Esse 2, quando ele está dividindo todo mundo, ele pode passar para lá multiplicando normalmente. Percebe que é a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Esse 2, ele estava dividindo todo mundo. E aí ele passou para o outro lado multiplicando. Só que aqui o todo mundo é só o x. Nesse nosso caso, o todo mundo é x menos 1. E tá tudo bem. Eu posso pegar esse 2 e passar ele multiplicando. Então eu vou ficar com x menos 1 igual a 2 vezes 2. X menos 1 igual a 4. E aí eu passo esse menos 1 para o outro lado positivo. 4 mais 1, que dá 5. Tá? Beleza. Mas eu tenho um outro jeito de você fazer isso. Que é o seguinte. Isso é importante de você saber. Na hora de resolver, você pode escolher o jeito que você quiser. Mas conceitualmente é importante que você saiba o seguinte. Esse 2, ele está dividindo o x, certo? Sim. Mas ele também está dividindo o menos 1. Então, o que isso significa, gente? Significa que essa expressão 16, que eu vou copiar ela aqui embaixo, x menos 1 sobre 2 igual a 2, tá? Ela pode ser reescrita da seguinte maneira, olha aqui. X sobre 2 menos 1 sobre 2 igual a 2. Isso é bonito, velho. Isso é muito bonito, cara. Porque olha só, o que eu fiz? Eu peguei esse membro da esquerda e eu quebrei ele em duas coisas. No x sobre 2 e no menos 1 sobre 2, tá? Isso só acontece quando tem uma soma aqui, tá, gente? Uma soma ou uma subtração. Por que esse jeito aqui é bonito? Porque tu vai comparar ele agora com o nosso exemplo 17. Olha só. Ele é muito parecido. A única diferença é que aqui, ó, em vez de ser x sobre 2 menos 1, é x sobre 2 menos 1 meio. E na real, tipo assim, o número é diferente, vai dar um resultado diferente. Só que o jeito de resolver é o mesmo. Porque menos 1 meio é um número, 1 é um número. O que eu fiz no 17? Eu passei o menos 1 para o outro lado
e depois eu multipliquei por 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Olha só, vou manter o x sobre 2 na esquerda, mantenho o 2 lá na direita, e esse menos 1/2 passa para o outro lado positivo. Show? E agora? Cara, faz as contas. Quanto é que é 2 mais 1/2? Ah, essa aqui é legal talvez tu pensar em dinheiros, né? R$2 e meio real. O que é meio real? 50 centavos. Então é 2,50. 2,5. Olha só. Que beleza, hein? Tá. E agora? Agora eu já sei fazer, velho. Porque o 2, ele está dividindo aqui. O 2 está dividindo aqui, ele passa para lá, multiplicando, brother. Então eu fico com x igual a 2,5 vezes 2 e 2,5 vezes 2 é igual a 5. Show? Isso! Galera, com essas ferramentas, até aqui, tu consegue resolver, cara, vou te dizer que praticamente qualquer equação de primeiro grau, extrapolando um pouco esses nossos conhecimentos. Vamos dar-lhe? Vamos seguir mais umas aqui que a gente tem alguns minutos para finalizar o nosso Pomodoro. Exemplo número 18. Vamos fazer um aqui, ó. 2x mais 3 sobre 4 igual a... Vamos pegar o mais difícil aqui para a gente finalizar. Menos x mais 2. Tá. Ok. Vamos lá. Vamos usar os nossos conhecimentos aqui. A gente vai resolver isso aqui barbadiolas, velho. O 4, ele está dividindo todo mundo aqui na esquerda. Certo? Sim. Quando isso acontece, lembra de mim e passa ele para o outro lado multiplicando sem piedade. 4 que multiplica todo mundo que está na direita. Menos x mais 2. Ah, moleque! E agora? Agora, tu lembra que esse 4 aqui tem aquela propriedade distributiva, que chamam também de chuveirinho, né? Que o 4 está multiplicando tanto o x quanto o 2. Então vai ficar o seguinte, 2x mais 3 aqui na esquerda. 4 vezes menos x, quanto é que dá? Menos 4x. 4 vezes 2 dá 8. E agora cheguei em um ambiente conhecido, controlado e maravilhoso. Porque olha aqui, menos 4x passa para a esquerda, só que positivo. E o 3 passa para a direita, só que negativo. Ok, maravilhoso. 2x mais 4x, 6x. 8 menos 3, 5. E agora, tem um 6 multiplicando o x, o que acontece com ele? Ele passa para o outro lado, dividindo. E aí, a gente chega no nosso resultado, x igual a 5/6. Gente, com essas ferramentas, você consegue resolver e simplificar qualquer equação de primeiro grau, quando x está no expoente 1 aqui, tá? Bom, agora então, qual é o tema de casa, tá? Eu quero que depois dessa aula, depois da gente acabar esse Pomodoro, que falta 1 minuto e 30 segundos, eu quero que você refaça esse nosso raciocínio. É claro que você não precisa lembrar exatamente dos exemplos que eu trouxe, né, meu amigo? Mas você vai sentar e você vai fazer um resumo de cabeça, sem consultar essa folha que a gente construiu juntos. Então você vai sentar lá, vai começar. Ok, vamos lembrando um pouquinho das coisas do Corleto. Pô, velho, ele falou lá que, sei lá, se tiver 2x igual a 8, o que eu faço? Passa o 2 dividindo. X igual a 4. Tá, e aí quando eu tenho 2x menos 1 igual a 7, o que eu faço? Ah, passo o 1 para lá positivo, fica 2x igual a 8, e aí depois eu passo o 2 dividindo, e aí fica x igual a 4. Maravilha, então é esse o exercício que você vai fazer. Você vai fazendo, copiando, não copiando. Copiar é ruim, velho. Você vai ir lembrando, se esforçando para lembrar desse conteúdo, que é muito, 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 muito importante na prova do Enem, porque é a base, gente. Não adianta chegar lá no Enem e não saber fazer as continhas. Então, faltando exatamente 13 segundos,
terminamos mais um Pomodoro aqui do nosso estudo guiado. Vamos que vamos, minha gente. Um grande abraço. Isso!